Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus nas alturas. Hebreus 12, verso 2. O que devo fazer para louvar o meu Salvador? Onde será encontrada uma linguagem que descreva seu amor incomparável e inigualável aos filhos dos homens? Pode-se encontrar liberdade e plenitude de expressão sobre qualquer assunto comum, mas esse assunto encontra-se fora do alcance de toda oratória, e eloquência não pode abrangê-lo. Essa é uma das coisas inexprimíveis. Inexprimível porque ultrapassa o pensamento e desafia o poder das palavras. Como então podemos lidar com o que é indizível? Estou ciente de que tudo o que posso dizer a respeito dos sofrimentos de Jesus hoje será como uma gota no oceano. Nenhum de nós conhece a metade da agonia que ele suportou. Nenhum de nós jamais compreendeu o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Os filósofos têm sondado até o centro da terra, alinhado as esferas, medido os céus, pesado os montes, não, pesado o próprio mundo. Mas esse amor está entre aquelas coisas que ultrapassam tudo o que pode ser medido, exceto o próprio infinito. Como a andorinha apenas desliza na água e não mergulha em suas profundezas, assim, todas as descrições do pregador apenas tocam na superfície, enquanto profundezas imensuráveis devem permanecer muito abaixo de nossa observação. Um poeta pode muito bem dizer: ó amor, tu és um abismo insondável. Porque esse amor de Cristo é realmente imensurável e insondável. Nenhum de nós pode alcançá-lo. Ao falar dele, sentimos nossa fraqueza, lançamo-nos sobre a força do Espírito, mas mesmo assim sentimos que jamais poderemos alcançar a majestade desse assunto. Antes mesmo de podermos ter uma ideia correta do amor de Jesus, devemos entender a sua glória anterior em sua elevada majestade e sua encarnação na terra em todas as suas profundezas da vergonha. Bem, quem pode nos falar da majestade de Cristo? Quando Jesus foi entronizado no mais alto dos céus, ele era totalmente Deus. Por ele foram feitos os céus e todas as suas hostes. Pelo seu poder, pendurou a terra sobre o nada. Seu próprio braço todo-poderoso sustém as esferas. Os pilares dos céus repousam sobre ele. Os louvores de anjos, arcanjos, querubins e serafins o rodeiam perpetuamente. O pleno coro dos aleluias do universo flui incessantemente para a base do seu trono. Ele reinou supremo acima de todas as suas criaturas, Deus sobre todos, bendito para sempre. Quem pode dizer sua altura, então? E, no entanto, isso deve ser alcançado antes de podermos medir o comprimento daquela poderosa humilhação a que ele se submeteu quando veio à terra para redimir nossas almas. E quem, por outro lado, pode dizer o quanto ele se rebaixou? Ser um homem foi alguma coisa, mas ser um homem de dores foi muito mais. Sangrar, morrer e sofrer foi muito para ele, que era o Filho de Deus. Mas para sofrer como ele sofreu, uma agonia sem precedentes, suportar uma morte vergonhosa e uma morte por abandono do seu Deus como ele suportou, é uma profundidade maior de amor condescendente, a qual a mente mais inspirada não consegue compreender completamente. E mesmo assim, devemos primeiramente entender a altura infinita e então profundidade infinita. Devemos medir, na verdade, o infinito todo que está entre o céu e o inferno antes de podermos entender o amor de Jesus Cristo. Mas porque não podemos entendê-lo, vamos, portanto, negligenciá-lo? E porque não podemos medi-lo, vamos, portanto, desprezá-lo? Ah, não. Vamos ao Calvário para vermos esta grande visão. Jesus Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportando a cruz, desprezando a vergonha. Amados, desejo mostrar-lhes o vergonhoso sofredor. O texto fala de vergonha e, portanto, antes de entrar no assunto sofrimento, devo me esforçar para dizer uma ou duas palavras sobre a vergonha. Talvez não haja nada que os homens abominem tanto como a vergonha. Consideramos que a morte em si tem sido muitas vezes preferível nas mentes dos homens à vergonha. E até mesmo o mais perverso e cruel de coração teme a vergonha e desprezo dos seus semelhantes muito mais do que quaisquer torturas a que possa ser submetido. Encontramos Abimeleque, um homem que assassinou seus próprios irmãos sem escrúpulos
Encontramos até ele mesmo assolado pela vergonha, quando certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, que lhe quebrou o crânio. Então chamou logo o seu moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e me mate, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. A vergonha foi demais para ele. Abimeleque preferiria suicidar-se, como fez, do que ser condenado à vergonha de ser morto por uma mulher. Assim foi com Saul, um homem que não tinha vergonha de quebrar seu juramento e de caçar seu próprio genro como um perdiz nos montes. Ele mesmo atirou-se sobre sua espada, preferindo isso a que falassem que fora morto pelos filisteus. E lemos sobre o antigo rei Zedequias, que, embora parecesse imprudente o suficiente, tinha medo de cair nas mãos dos caldeus, para que os judeus que haviam caído diante de Nabucodonosor não zombassem dele. Esses exemplos são apenas alguns de muitos. É sabido que criminosos e malfeitores têm frequentemente mais medo do desprezo público do que de qualquer outra coisa. Nada pode quebrar tanto o espírito humano como ser continuamente sujeito ao desprezo. Desprezo visível e manifesto de seus semelhantes. Na verdade, para ir além, a vergonha é tão terrível para o homem que é um dos ingredientes do próprio inferno. É uma das gotas mais amargas naquela taça terrível de miséria. A vergonha de desprezo eterno no qual os homens maus acordam no dia da sua ressurreição. Serem desprezados pelos homens, pelos anjos e por Deus é uma das profundezas do inferno. Vergonha, desse modo, é uma coisa terrível de suportar. E muitas das naturezas mais orgulhosas foram subjugadas ao serem submetidas a ela. No caso do Salvador, a vergonha foi peculiarmente indecorosa. Quanto mais nobre for a natureza de um homem, mais prontamente ele percebe o menor desprezo e mais intensamente ele o sente. Aquele desdém que o homem comum pode suportar sem sofrimento, aquele que foi criado para ser obedecido e que foi honrado durante toda a sua vida, o sentiria muito mais amargamente. Príncipes, mendicantes e monarcas desprezados estão entre os mais miseráveis dos homens. Mas aqui estava o nosso glorioso Redentor, em cuja face estava a nobreza da própria divindade, desprezado, cuspido e zombado. Vocês podem, portanto, se admirar com o que tal natureza nobre como a dele precisou suportar. O simples papagaio pode suportar ser engaiolado, mas a águia não pode suportar ter a cabeça coberta e os olhos vendados. Ela tem um espírito mais nobre do que isso. Os olhos que viram o sol não podem suportar a escuridão sem derramar uma lágrima. Mas Cristo, que era mais do que nobre, incomparavelmente nobre, algo mais do que uma estirpe de realeza, de fato, deve ter sido terrível para ele o ser envergonhado e ridicularizado. Algumas mentes são de um caráter tão delicado e sensível que sentem as coisas muito mais do que outras. Há alguns de nós que não percebem uma afronta tão facilmente, ou, quando a percebemos, ficamos totalmente indiferentes a ela. Mas há outros de um coração amoroso e terno. Eles já choraram tanto pela desgraça do próximo que seus corações se tornaram ternos e, portanto, sentem o menor sinal de ingratidão daqueles a quem amam. Se aqueles por quem estão dispostos a sofrer proferissem palavras de blasfêmia e repreensão contra eles, suas almas seriam traspassadas muito rapidamente. Um homem com armadura andaria através de espinhos e abrolhos sem sentir coisa alguma, mas um homem nu sente o menor dos espinhos. Bem, Cristo era, naquele momento, por assim dizer, um espírito nu. Ele havia se despojado de tudo pela humanidade. Ele disse: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele se despojou de tudo que poderia torná-lo insensível, pois amava com toda a sua alma. Seu forte coração fervoroso estava concentrado no bem-estar da raça humana. Ele amou-os até a morte e foi ridicularizado por aqueles por quem morreu. Foi-lhe de fato doloroso ser cuspido pelas criaturas a quem criou e que veio salvar. Vir para os seus e descobrir que os seus não o receberam, antes o lançaram fora. Vocês de corações ternos podem chorar pelas desgraças dos outros, e vocês que amam com amor tão forte quanto a morte e com zelo tão exigente quanto a sepultura, podem supor, mas só supor, o que o Salvador deve ter suportado
quando todos zombaram dele. Todos o escarneceram e ele não encontrou ninguém que se lhe tivesse compaixão, nem alguém para ficar ao seu lado. Para voltar ao ponto com o qual começamos, a vergonha é peculiarmente abominável à humanidade, e muito mais a tal humanidade como aquela que Cristo carregou sobre si. Uma natureza nobre, sensível e amorosa como nenhum outro homem jamais possuiu. E agora, venham e vamos contemplar o espetáculo lamentável de Jesus sendo envergonhado. Ele foi envergonhado de 3 maneiras: por acusação vergonhosa, zombaria vergonhosa e crucificação vergonhosa. E em primeiro lugar, eis a vergonha do Salvador em sua acusação vergonhosa. Aquele em quem não havia pecado e que não havia feito nenhum mal foi acusado de pecado do pior tipo. Primeiramente, foi acusado diante do sinédrio de nada menos que blasfêmia. E ele poderia blasfemar? Aquele que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, poderia blasfemar? Aquele que, nas profundezas da sua agonia, quando suou, como foi dito, grandes gotas de sangue, finalmente clamou: meu Pai, não se faça a minha vontade, e sim a tua, poderia blasfemar? Não. E é apenas porque era tão contrário ao seu caráter que ele sentiu a acusação. Acusar alguns de vocês aqui presentes por terem blasfemado contra Deus não os surpreenderia, pois vocês blasfemaram e com tanta frequência, quase se esquecendo de que Deus abomina blasfemadores e que ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas para aquele que amou como Jesus amou e obedeceu como ele obedeceu, ser acusado de blasfêmia, a acusação deve ter lhe causado um sofrimento peculiar. Imaginamos que ele não caiu no chão, como seus traidores caíram quando vieram prendê-lo. Tal acusação como aquela poderia macular o espírito de um anjo. Tal calúnia poderia definhar a coragem de um querubim. Não se maravilhe, então, por Jesus ter sentido a vergonha de ser acusado de um crime como este. Isso não os contentou. Tendo-o acusado de quebrar a primeira tábua, eles então o acusaram de violar a segunda. Disseram que Jesus era culpado de insurreição. Declararam que ele era um traidor ao governo de César, que ele incitava o povo, declarando que ele mesmo era rei. E poderia o Salvador cometer traição? O mesmo que disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aquele que retirou-se para o deserto e orou quando o teriam levado à força para fazerem dele rei, poderia cometer traição? Isso seria impossível. Não pagou ele tributo e mandou pegar o peixe quando, em sua pobreza, não tinha os meios para pagar o imposto? O Messias poderia cometer traição? Ele não podia pecar contra César, pois ele era o Senhor de César. Era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se quisesse, poderia ter tirado o manto púrpura dos ombros de César e, com uma palavra, entregar esse imperador como presa para os vermes. Jesus Cristo cometer traição? Estava muito longe do gentil e brando Jesus incitar a rebeldia ou colocar homem contra homem. Oh não, ele amava seu país e seu povo. Ele jamais provocaria uma guerra civil e mesmo assim essa acusação foi feita contra ele. O que vocês pensariam, bons cidadãos e bons cristãos, se fossem acusados de um crime como este? Com os clamores do seu povo atrás de vocês, gritando contra vocês como terríveis ofensores que devem morrer. Isso não os envergonharia? Ah, mas seu mestre teve que suportar tudo isso. Ele desprezou as acusações vergonhosas e com os malfeitores foi contado. Mas em seguida, em segundo lugar, Cristo não apenas suportou a acusação vergonhosa, mas suportou zombaria vergonhosa. Quando ele foi levado a Herodes, este considerou Jesus um nada. A palavra original significa fez pouco dele. É incrível descobrir que o homem pudesse fazer pouco do Filho de Deus, que é tudo em todos. Jesus tinha se tornado nada. Ele havia declarado que era um verme e não um homem. Mas que pecado foi aquele e que vergonha foi quando Herodes fez pouco do Messias. Ele tinha apenas que olhar Herodes no rosto e poderia tê-lo definhado com o olhar de seus olhos de fogo. Porém, ainda que Herodes possa zombar dele, Jesus não falará. E ainda que homens armados possam vir sobre ele e lançar sobre o seu terno coração sua zombaria cruel, nenhuma palavra ele tem a dizer, mas como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores.
Vocês observarão que na zombaria de Cristo, do próprio salão de Herodes, até o momento em que ele foi tirado da sala de julgamento de Pilatos para a sua crucificação e depois para a sua morte, os escárnios foram de muitos tipos. Em primeiro lugar, eles zombaram da pessoa do Salvador. Uma dessas coisas sobre as quais podemos dizer pouco, mas que deveríamos frequentemente pensar, é o fato de que nosso Salvador foi despido de todas as suas vestes, no meio de uma soldadesca vulgar. É uma vergonha até mesmo para nós falarmos disso, que foi feito por nossa própria carne e sangue, aquele que era nosso Redentor, aqueles membros santos que foram o receptáculo da preciosa joia da sua alma, foram expostos à vergonha e desprezo público de homens grosseiros que eram totalmente destituídos de delicadeza. A pessoa de Cristo foi despida 2 vezes, e embora nossos pintores, por razões óbvias, cubram Cristo na cruz, lá estava ele pendurado, o Salvador nu de uma humanidade nua. Aquele que vestiu os lírios não tinha coisa alguma com que se vestir. Aquele que tinha trajado a terra com joias e fez para ela vestes de esmeraldas, não tinha mais do que um trapo para esconder sua nudez de uma multidão de olhar fixo, que o encarava de forma zombeteira e de coração duro. Ele tinha feito túnicas de peles para Adão e Eva quando eles estavam nus no jardim. Havia tirado deles aquelas pobres folhas de figueira com as quais tentaram esconder sua nudez e lhes dado algo com que pudesse se proteger do frio. Mas agora repartem suas vestes entre si e por elas lançam sortes, enquanto ele próprio, exposto à tempestade impiedosa de desprezo, não tem manto com que se cobrir, não tem manto com que cobrir sua vergonha. Eles zombaram de sua pessoa. Jesus Cristo declarou ser o Filho de Deus. Zombaram de sua pessoa divina, assim como da sua humanidade. Quando ele estava pendurado na cruz, disseram-lhe: se és Filho de Deus, desce da cruz e creremos. Frequentemente o desafiaram a provar sua divindade, afastando-se da obra que ele tinha realizado. Pediram-lhe que fizesse aquilo que teria refutado sua divindade, a fim de que pudessem depois, como declararam, reconhecer e confessar que ele era o Filho de Deus. E agora, vocês podem pensar nisso? Cristo foi zombado como homem. Podemos concebê-lo submetendo-se a isso, mas não ser zombado como Deus. A humanidade aceitaria e lutaria facilmente um desafio de duelo lançado sobre ela. A humanidade cristã desprezaria o desafio ou pisá-lo-ia sob seus pés em desprezo, suportando tudo por amor de Cristo. Mas vocês podem pensar em Deus sendo desafiado por sua criatura, o eterno Jeová provocado pela criatura feita por sua própria mão. Todas as criaturas existem, respiram e se movem nele. O infinito desprezado pelo finito, aquele que faz plena todas as coisas, porque em todas as coisas existem, ridicularizado, desprezado pela criatura finita, que é moída diante da traça. Isso era desprezo de fato, um desprezo por sua pessoa complexa, por sua humanidade e por sua divindade. Entretanto, notem que em seguida eles zombaram de todos os seus ofícios, assim como de sua pessoa. Cristo era rei e nunca houve rei como ele. Jesus é o Davi de Israel. Todos os corações do seu povo são tecidos para ele. Jesus é o Salomão de Israel. Ele reinará de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Ele foi o único da linhagem real. Temos alguns chamados reis da terra, filhos de Nimrod. Esses são chamados reis, mas não são. Eles tomam emprestada a sua dignidade daquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aqui estava um de sangue puro, um da verdadeira linhagem real que havia se afastado da realeza e estava misturado com o rebanho comum dos homens. O que eles fizeram? Trouxeram coroas para honrá-lo, e a nobreza da terra lançou suas vestes sob seus pés a fim de servir-lhe como tapete para seus passos? Não, ele foi entregue a soldados rudes e brutais, e fizeram-lhe uma imitação de trono, e ao colocá-lo nele, tiraram-lhe suas próprias vestes, pegaram um manto de escarlate ou púrpura de algum velho soldado e colocaram-no sobre suas costas. Trançaram-lhe uma coroa de espinhos e a puseram sobre sua fronte, a fronte que, na antiguidade, foi adornada com estrelas. Depois eles colocaram em sua mão aquela que não se ressentirá de um insulto, um cetro de caniço. Em seguida,
ajoelharam-se, fazendo uma imitação de reverência a ele, fazendo o rei por um dia. Bem, talvez não haja nada tão desolador quanto a nobreza desprezada. Vocês leram a história de um rei inglês que foi levado por seus inimigos cruéis para uma vala. Eles o sentaram em um formigueiro, dizendo-lhe que era o seu trono, e então lavaram seu rosto na poça mais suja que puderam encontrar, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele disse: ainda serei lavado em água limpa. Embora ele estivesse amargamente enganado. Mas pensem no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tendo por adoração o cuspe de bocas culpadas, por homenagem, golpes de mãos imundas, por tributo, zombarias de línguas brutais. Alguma vez houve, Rei dos Reis, vergonha como a tua? Tu que és imperador de todos os mundos, foste zombado por soldados e ferido pela mão de teus serviçais. Ó terra, como você pôde suportar essa maldade? Ó céus, por que vocês não caíram em indignação para esmagar os homens que assim blasfemaram do seu Criador? Aqui estava uma vergonha, de fato. O Rei eterno, ridicularizado por seus próprios súditos. Cristo também foi um profeta, como todos sabemos. E o que eles fizeram para que pudessem zombar dele como um profeta? Por que eles o vendaram? Esconderam de seus olhos a luz do céu, em seguida o feriram e esbofetearam com as mãos e disseram: profetiza-nos, quem é que te bateu? O profeta deve profetizar para aqueles que o provocaram e dizer-lhes quem foi que o feriu. Amamos os profetas. É natural da humanidade que, se acreditarmos em um profeta, devemos amá-lo. Cremos que Jesus foi o primeiro e o último dos profetas. Por ele, todos os outros foram enviados. Curvamo-nos diante dele em adoração reverente. Consideramos ser a nossa maior honra nos sentarmos a seus pés como Maria. Apenas desejamos que pudéssemos ter o privilégio de lavar seus pés com nossas lágrimas e enxugá-los com os cabelos. Sentimos, como João Batista, que não somos dignos de desamarrar os cadarços dos seus sapatos. E podemos, portanto, suportar a situação vexatória de Jesus, o profeta, vendado e esbofeteado com insultos e golpes? Mas eles também zombaram do seu sacerdócio. Jesus Cristo veio ao mundo para ser um sacerdote, para oferecer sacrifício, e seu sacerdócio devia ser escarnecido também. Toda a salvação estava nas mãos desse sacerdote, e agora lhe dizem: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Eles riram. Mas ó, que mistério de escárnio está aqui, que indizíveis profundezas de vergonha que o grande sumo sacerdote da nossa profissão de fé, ele que é o Cordeiro Pascal, o altar, o sacerdote, o sacrifício, que ele, o encarnado Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devesse assim ser desprezado e escarnecido. Ele foi escarnecido ainda mais em seus sofrimentos. Não posso me aventurar em descrever os sofrimentos de nosso Salvador sob o flagelo do chicote. São Bernardo e muitos dos primeiros pais da igreja deram tal descrição do flagelo de Cristo que eu não poderia suportar contar-lhes de novo. Se os dados que tinham eram suficientes para o que disseram, não sei. No entanto, uma coisa sei, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. É o que está em Isaías 53:5. Sei que deve ter sido um terrível flagelo ser chamado de ferido, esmagado, castigado e açoitado. E lembrem-se de que cada vez que um chicote caía sobre os seus ombros, o riso de quem usou o instrumento se misturava com o açoite. E cada vez que o sangue era derramado de novo e a carne arrancada dos seus ossos, havia zombaria e vaia para tornar sua dor ainda mais pungente e terrível. E quando ele chegou finalmente à sua cruz, eles o pregaram nela e continuaram zombando dos seus sofrimentos. Somos informados de que os sumos sacerdotes e os escribas permaneceram à distância, sentaram-se e o observaram. Quando viram sua cabeça cair sobre o seu peito, eles, sem dúvida, fizeram alguma observação amarga sobre isso, dizendo: ele nunca mais levantará sua cabeça de novo entre a multidão. E quando viram suas mãos sangrando, disseram: essas foram as suas mãos que tocaram os leprosos e que ressuscitaram os mortos. Elas nunca mais farão isso de novo.
E quando viram seus pés, disseram: Ah, esses pés nunca mais pisarão esta terra novamente, e viajarão em suas peregrinações de misericórdia. E então, algumas zombarias grosseiras, horrendas, brutais, talvez bestiais, foram feitas sobre cada parte da sua adorabilíssima pessoa. Zombaram dele e, por fim, quando ele pediu algo para beber, deram-lhe vinagre, zombando de sua sede enquanto fingiam saciá-la. Mas o pior de tudo, tenho mais uma coisa para observar: eles escarneceram de suas orações. Vocês já leram em todos os anais de execuções ou de assassinatos que os homens já zombaram das orações de seus semelhantes? Li histórias de alguns vilões covardes que buscaram matar seus inimigos e, vendo que a morte deles se aproximava, as vítimas disseram: Dê-me um momento para oração. E raros foram os casos em que isso tenha sido rejeitado. Mas nunca li de um caso em que, quando a oração foi proferida, tenha se rido dela e se tornado objeto de zombaria. Todavia, aqui está o Salvador pendurado, e todas as palavras que ele fala se tornam assunto de um trocadilho, o lema de uma zombaria. E quando, no fim, ele dá o grito de morte mais emocionante que já atemorizou terra e inferno, Eloi, Eloi, lama sabachthani, eles ainda fazem um trocadilho sobre isso e dizem: Chama por Elias, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Ele foi ridicularizado mesmo em suas orações. Ó Jesus, nunca houve amor como o teu, nunca houve paciência que pudesse ser comparada à tua resistência quando tu suportaste a cruz, desprezando a vergonha. Sinto que, ao descrever assim as zombarias do Salvador, não sou capaz de definir diante de vocês a inteireza da vergonha pela qual ele passou. E, no entanto, terei que tentar fazê-lo mais uma vez em outro momento, quando vier a descrever sua morte vergonhosa, tomando as palavras que precederam as que já abordei. Ele suportou a cruz, assim como desprezou a vergonha. Que abismo infinito de amor é esse? Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha